aí chegou um momento, quando eu comecei a atingir ali os seus 40, 50 clientes, eu comecei a perder clientes, né? Assim, alguns clientes mais rápidos do que eu imaginava. E eu fui parar para analisar, cara, por que isso está acontecendo? Ô, Vitor, tem uma questão interessante. Quando eu comecei a atuar como planejador financeiro, no início eu não tinha muito filtro para que tipo de cliente que eu queria atender. Então eu atendia todo mundo. E chegou um momento, quando eu comecei a atingir ali os seus 40, 50 clientes, eu comecei a perder clientes, né? Assim, alguns clientes mais rápidos do que eu imaginava. E eu fui parar para analisar, cara, por que isso está acontecendo? Por que eu estou perdendo cliente quando, na verdade, eu estou crescendo a carteira, eu estou muito bem. Isso foi lá meados de 2014, por aí, que eu estava muito bem, estava crescendo minha carteira, mas eu estava perdendo cliente depois de 6 meses, 8 meses, 9 meses, e aquilo para mim me incomodava porque o que pode estar acontecendo? Eu via aquilo como um problema no sentido de o que eu posso fazer de diferente. Aí, naquela época, eu criei uma metodologia que eu uso até hoje, que é a climatologia do cliente, né? Então, o que é a climatologia do cliente? É como se fosse um sinal de trânsito. No sinal de trânsito, a gente tem o verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde você pode ir, o amarelo, atenção, e o vermelho você tem que parar. Então, o que significa isso? O meu cliente daquela época, eu fiz uma lista de todos os meus clientes, ali seus 40, 50 clientes, eu não lembro exatamente o número na época, e eu comecei a falar, bom, o cliente verde é aquele que é engajado. O que é o cliente engajado? Que faz aquilo que se dispõe a fazer, que a gente traça como meta, que participa das reuniões, que você vê que está empolgado e que está passando por um processo de transformação. E aquele cliente, provavelmente, ele vai te indicar, ele vai ficar com você bastante tempo. Então, ele vai ser um cliente que estava lá no verde, pode continuar indo, pode continuar seguindo. O amarelo, ele era um cliente que demandava atenção, ou seja, ele gostava do trabalho, mas ele tinha alguns pontos de atenção. Ou faltava algumas reuniões, ou então deixava de fazer algumas coisas que tinha combinado na reunião. Então, ele demandava alguma atenção, porque poderia ser o cliente que facilmente sairia pelo primeiro obstáculo ali que aparecesse. E o vermelho era aquele desengajado, ou seja, que não respondia mensagem, que não fazia nada do que era combinado. E, de fato, isso foi muito interessante. A maioria dos clientes estavam verde na época. Eu tinha alguns em amarelo e poucos em vermelho. Mas a grande questão é o que você faz com cada um desses clientes? Porque cada cliente que você tem, no relacionamento, você tem que ter uma meta com ele. Então, por exemplo, o vermelho. O vermelho já está com o pé na porta para sair, para deixar de ser seu cliente. Então, o que você pode fazer? Algo totalmente diferente, algo que você não testou, que você não implementou e que pode ser a última tentativa de fato, tornar esse cliente amarelo, pelo menos. Porque fato é, o cliente não vai sair do vermelho e vai para o verde. Agora, o que eu posso fazer? Qual é a ação que eu posso fazer, que eu não testei ainda, que pode fazer esse cliente virar amarelo? Isso me fez sair da zona de conforto e pensar em fazer coisas diferentes, né, com aquele cliente. Coisas que eu não tinha testado com aquele cliente. Coisas que eu tinha medo de falar, às vezes eu tive coragem para falar, porque eu vi, olha, já que ele vai sair, então eu vou assumir esse risco. O amarelo é, o que eu posso fazer desse amarelo para ele ir para o verde, para que ele possa se tornar um cliente engajado e fazer aquilo que ele não está fazendo.